Olá, sou o professor Cid Marques. A gente vai dar continuidade ao nosso curso de Informática Aplicada, esse módulo de manutenção de computadores básica, né? Ela tem a intenção de que você conheça as peças. O objetivo não é transformar você num técnico agora, mas pelo menos que você conheça todo o funcionamento da máquina para que você possa, dentro do dia a dia, resolver alguns problemas, fazer com que o computador não pare, ou se parar, que você consiga colocar ele em funcionamento novamente. Nós vínhamos falando no bloco anterior a respeito das memórias, né? E as memórias que a gente estava conversando eram memória RAM e memória ROM, né? A memória RAM é aquela que efetivamente faz o seguinte: ela tem o chamado armazenamento temporário, ou seja, é aquele que, enquanto o computador está ligado, a máquina mantém as informações ali, só que quando você desliga o computador, obviamente ela acaba perdendo tudo, tá? Ela é chamada também de volátil, no sentido de ela aumentar ou diminuir a quantidade de informações conforme você vai trabalhando, perfeito? E a memória ROM, ela é exatamente o contrário. Ela não é temporária, porque as informações que estão lá ficam gravadas de forma permanente. Ela não é volátil pelo fato de as informações gravadas de maneira permanente, ela não aumenta nem diminui a quantidade de informações, portanto ela vai ter sempre a mesma quantidade de informação, correto? Só que no finalzinho do bloco passado, eu vinha falando sobre a memória ROM, que ela tem 3 programas que a gente trabalha eles no momento que você liga o computador. O primeiro deles se chama BIOS, que é aquele que vai fazer a identificação de todas as partes do computador. O POST, que ele vai fazer o autoteste de cada uma dessas partes, e o chamado Setup. Esse setup, ele determina a configuração do computador, ou seja, de que maneira que o computador vai atuar de acordo com a distribuição das peças que você fez dentro do computador. E aqui entra uma característica importante, que é assim, ó, o setup é a única das partes que ele não é considerado uma ROM, ou seja, a ROM não é volátil, não é temporária, tal. Só que o setup, ele permite, por exemplo, que eu acesse essas informações, faça alterações dessas informações e depois salve. E aí, naturalmente, se eu estou entrando, significa que as informações não são fixas, elas não estão gravadas de forma permanente, eu posso alterar. Então, o setup é o único que se aproxima, mesmo estando dentro da memória ROM, né? Ele é como se fosse um banco de dados, então eu altero só as condições, eu não altero o banco de dados em si, mas ele se assemelha à memória RAM porque ele é volátil, ele perde as informações. Então o que vai acontecer? Ó, eu peguei aqui uma placa para que a gente possa estar visualizando, tá? Essa é uma placa de computador. Essa placa de computador, ela tem, eu até selecionei ela para que você pudesse ver, ela tem uma série de componentes, inclusive ela tem esse componente aqui, ó, cadê, aqui, ó, que é uma bateria. Essa bateria de computador, ela faz o quê? Igual um relógio, ela mantém a energia dentro da placa para que você possa, de repente, numa situação de tirar a energia do computador, ele continuar funcionando normalmente, né? Ele continuar não ligado, mas ele mantém as informações guardadas para que elas não sejam perdidas, tá? Eu vou dar um exemplo clássico. A gente sabe, por exemplo, que a maioria dos componentes que a gente compra na nossa casa hoje, eles estão encaminhando para controles eletrônicos muito próximos do computador. Então as TVs são grandes exemplos disso, inclusive boa parte delas acessam a internet, elas conseguem guardar informações, elas têm disco de armazenamento, uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração. Eu tenho 2 TVs na minha casa, uma delas mais antiga e uma mais nova, tá? Todas elas de LCD. Só que a mais antiga, quando você no controle remoto determina algumas configurações, ó, setup, configurações, tá? De cor, brilho, contraste, formato de tela, todas aquelas configurações você determina pelo setup, pelo controle remoto, e você manda salvar. E aí elas ficam guardadas no computador, no caso da TV, né? E aí o que acontece? Quando você tira a TV da tomada, o normal é que aquelas informações sejam perdidas. Por que ela não é perdida? Porque ela tem a bateria, como nós vimos agora na placa-mãe. Então essa bateria, ela mantém as informações. O que ocorre? Eu fui viajar,
tirei a TV da tomada, como tirei todos os componentes para não ter nenhum tipo de risco, de choque, de queima, de, sei lá, pegar fogo, qualquer coisa nesse sentido. E aí eu fiz o quê? Eu deixei tudo desconectado e fui viajar. Passei um bom tempo viajando. Quando eu voltei, fui conectar novamente. E bateria, ela é igual qualquer coisa que você conhece, uma pilha, por exemplo. Então ela vai usando até acabar. Se você está no dia a dia, liga na tomada, ela recarrega. Então ela não é um tipo da bateria que acaba facilmente. Ela só vai acabar se você não estiver com ela conectada na tomada. Então ela não carrega e aí naturalmente ela fica usando a carga da bateria até acabar. E quando acaba não tem o que fazer, você tem que trocar, entendeu? Então no caso da minha TV ou dessas placas que ficam muito tempo fora da tomada, há uma tendência de você acabar com a energia. Ah, professor, mas não é só colocar na tomada que ela começa a recarregar? Não é bem assim. Enquanto ela ainda tem carga, carregar e descarregar é uma função. Quando ela perde a carga, ou seja, quando ela zera, aí ela não carrega mais, aí você tem que trocar a bateria e aí você tem que comprar uma nova bateria. Essa bateria deve custar R$3, R$5, coisa bem pequeno valor, mas é importante que você sempre tenha ela ali, tá certo? Então você percebe que o chamado encapsulamento da memória ROM, ela faz com que tudo isso esteja guardado e o setup seja armazenado com a bateria. E aí, eu fui lá e comprei outra TV. E essa outra TV, ela tem um outro sentido, uma outra forma de você lidar com essas informações, tá? Ela tem um setor de armazenamento para o setup, que ela é considerada memória, ela substitui isso daqui, ó, por uma memória do tipo flash. E aí é importante que você guarde essa informação, tá? Memórias do tipo flash são aquelas que armazenam as informações enquanto elas estão conectadas na energia, só que se você tira ela da energia, ela não perde em momento algum, mesmo que ela não tenha bateria. Qual é um exemplo disso? O pendrive. O pendrive, quando você conecta no computador, você permite a transmissão de energia entre o seu computador e o equipamento de armazenamento. Assim que você termina de armazenar, de salvar os seus arquivos, você retira o pendrive e ele continua armazenado. Então ele tem controle eletrônico. Os cartões de memória, aqueles que você usa no seu celular, eles fazem da mesma forma, eles trabalham da mesma forma. Então esse tipo de armazenamento é chamado de memória flash. Ele é mais leve, ele é mais barato, ele é mais fácil de lidar e não há necessidade de você ficar trocando toda hora. Então, os novos computadores, os novos equipamentos computacionais estão substituindo essa parte por uma memória do tipo flash, que é como se fosse um cartãozinho de memória para que quando você armazene as informações, você possa acessar enquanto estiver ligado na energia, fazer as alterações necessárias e quando você encerrar, ele nunca vai perder essa informação. Então, digamos que isso torna esse tipo de armazenamento quase que infinito. Por que eu digo quase? Porque um cartão de memória, um pendrive, um HD externo, que seja considerado memória flash, né, o HD externo é aquele chamado SSD, não é o HD mesmo, tá certo? Esses equipamentos, ele vem com um contador eletrônico. Então ele vai contando quantas vezes você faz a leitura e quantas vezes você faz a gravação. Quantas vezes faz leitura, quantas vezes faz a gravação. E isso tem uma limitação. Então quando chega nessa limitação ele simplesmente para de funcionar. Então não é uma memória eterna, ela é quase eterna porque essa quantidade de vezes que ele permite gravação e leitura, ela é milhões de vezes. Então é muito difícil de você conseguir atingir esse tipo de capacidade. Principalmente em pendrives, em setup, que você acessa de vez em quando tal. Já no HD do tipo SSD, no disco de armazenamento SSD, ele já tem uma perspectiva de duração menor, porque você grava e lê o tempo todo, então automaticamente existe uma tendência de um dia isso acabar, tá certo? E aí você tem que ficar esperto, porque se acabar você não consegue mais ler o que está lá dentro, então se você não tiver uma cópia de segurança, você provavelmente vai perder essa informação, tá certo? Então esse é o tipo de armazenamento. Então o que a gente faz? Eu vou mostrar para vocês um videozinho que eu fiz, inclusive eu fiz rapidamente aqui com o meu celular.
Eu desliguei o computador, liguei de novo para que você veja o funcionamento do computador na hora que você liga, que é o momento que você, soltando a energia através do botão de ligar, ele leva a energia a todos os componentes, ele passa pelo setup, pelo BIOS post setup, e às vezes a gente nem percebe. Tem computadores que eles estão configurados, que esse é o termo que a gente fala, para que ele não mostre as informações na tela. E tem computadores que você, quando liga, ele vai passando todas as informações rapidinho, tá certo? Eu vou dar uma mostrada aqui no vídeo para vocês, e aí vocês vão perceber como que isso ficou. É um vídeo bem curtinho, tá? Só vou colocar o óculos porque eu quero acompanhar junto com vocês, tá bom? Então vamos lá. Percebam que ele vai ligando e ele mostra uma informação logo bem rapidinho lá embaixo, dizendo assim: aperte a tecla Del ou F2 para entrar no setup. E aí ele entra no setor de configuração. Percebe que ele fala sobre temperatura, voltagem, uma série de configurações. Ali quando eu clico, né, você percebe que eu não estou fazendo agora, isso foi gravado, tá? Aí eu entrei, ó, configurações de CPU. CPU é, no caso, o processador. Então ele mostra ali quantos núcleos tem, quais as memórias cache, conforme tudo aquilo que a gente conversou. E eu fui rapidamente mostrando ali para você, né? É um vídeo rápido, onde ele fala sobre a maneira como você determina que o computador vai carregar todos os componentes. E ali ele vai automaticamente mostrando para você de que forma que ele liga o teclado, de que forma que ele liga o monitor. Ó, percebe que ele tem um item chamado boot, que é o nosso próximo assunto. Aí ele fala assim, para você determinar qual é a opção do boot, né? Ou seja, quem que vai carregar primeiro, né? Qual a prioridade. Aí ele fala para você, olha, eu tenho lá os discos, né? Tem o DVD, tem o HD. Nesse caso desse computador tem 2 HDs, então ele vai te apresentando todas as funções que você pode ir configurando. Claro que a nossa função aqui não é aprender o setup como um todo, por isso que eu não me preocupei em mostrar ele inteiro para você. Foi só, sim, de maneira rápida para que você possa perceber como isso funciona, tá? Então, assim que eu terminar essa visualização para você, que eu terminar de mostrar essa configuração, eu vou lá em cima, ali do lado direito, clicar em Exit, tá? E automaticamente ele vai me dar as opções de salvar ou de sair sem salvar, né? Para que você possa gravar as alterações no setup, que é conforme a gente está falando. Então ele fala aí sobre as portas seriais, sobre os carregamentos, sobre o SATA, né? Que é o tipo de prática de armazenamento do HD, né? Ele fala sobre as configurações, olha lá, o padrão, né? Onde ele fala, os avançados, então ele tem ali a CPU, ele tem sistema, agente de sistema, né? Aí ele fala sobre o modo de utilização do SATA, né? Que é o IDE, que a gente fala que é um tipo de disco. Aí eu vou ali na saída e ele fala, ó, Load Optimized, ou seja, carregar os padrões, ou ele fala de sair, né? Salvar e sair, ou então descartar todas as alterações e sair. E no caso aí eu cliquei em descartar justamente porque eu não queria fazer alteração nenhuma no computador. Aí assim que você termina isso, ele começa a carregar o Windows, que é o que a gente chama de boot, né? A chamada inicialização. Então esse chamado setup, ele faz o que? Ele gerencia, né, toda a configuração do computador antes do seu carregamento. E assim que você termina essa configuração, que você já determinou lá qual é o tipo de vídeo, quantas de memória, que tipo de processador, teclado, funcionamento e tal, aí ele carrega o Windows e fica pronto para trabalhar. Então, essa é a ideia do chamado setup, da configuração. É aquilo que vai determinar de que maneira que o computador ele vai aceitar aquilo que a gente está fazendo, tá? Então, aqui a gente passa por essa etapa e vocês perceberam, né, que uma das configurações que tem aqui, ó, no setup é onde está o sistema operacional. É importante que você saiba que essa questão do sistema operacional é assim, a máquina, o computador, ele basicamente é só um gerenciador de energia, ele não serve para absolutamente nada se ele não tiver o sistema operacional. É como se eu tivesse uma calculadora, por exemplo, e não tivesse ninguém para digitar os números para ela calcular. Então ela não consegue fazer uma coisa que ela não recebeu uma ordem. O computador ele é um equipamento de cálculo. A placa-mãe ela gerencia energia, o
o processador, que é o CPU, ele faz os cálculos, mas alguém precisa controlar ele. Então, quem é que controla ele? O próprio sistema operacional, tá certo? E aí, como que é construído? E aí eu vou dar uma ideia só do que é sistema operacional e aí os passos para que a gente faça essa inicialização. Então, vamos lá. O sistema operacional, ele vem, eu vou colocar um sistema operacional, muito antigo, chamado Unix. Esse sistema operacional chamado Unix, opa, ficou muito alto, ele ficou muito junto do nome, eu vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Esse sistema operacional chamado Unix, ele tinha um chamado núcleo, né? Esse núcleo, ele faz o quê? Ele guarda a estrutura do funcionamento do computador. Então ele controla a base do computador, somente a base. Então ele é chamado de micronúcleo, somente a base. Então o que ele faz? Ele controla o funcionamento da placa-mãe. Se você, por exemplo, precisasse de um controlador de impressora, aí você precisaria incluir um novo controlador. Se você precisasse, por exemplo, de um controlador de vídeo, aí você tinha que incluir um novo controlador de vídeo. Se você precisasse de um controlador de rede, então você precisaria incluir um controlador de rede. Então, na prática, o que é o sistema operacional? O sistema operacional é uma programação que a gente chama de programação de baixo nível. É como se tivesse escrito ali de que maneira que o computador tem que atuar no sentido inicial, no sentido do carregamento, para que ele prepare uma coisa chamada de interface. O que seria essa interface? Interface é aquilo que aparece na tela do computador que nós, usuários, podemos ler e entender. Então é uma interface inter, ou seja, fica entre eu e a máquina, tá certo? Eu sou um lado, a máquina é outro lado. Eu sou uma face, a máquina é a outra face. Por isso que é chamado de interface. E aí ele faz o quê? Quando eu quero alguma coisa, ele consegue entender, interpreta o que eu quero e traduz isso na linguagem da máquina para que ela possa solucionar esses problemas. Assim que a máquina resolveu esse problema, a máquina devolve isso para a gente, só que é óbvio que eu não vou conseguir ler. Então quem vai traduzir isso? Essa interface. Então, o sistema operacional, esse núcleo aqui, ó, ele precisa de uma interface. Sem a interface eu não vou conseguir trabalhar. Deu para você entender? Aí o que acontece? O Unix ele era utilizado para máquinas de grande porte, máquinas de grandes empresas, aquelas que gerenciavam bancos, por exemplo, tal. E aí quando você tem isso, isso não serve para o usuário final. Então alguns desenvolvedores resolveram fazer o seguinte: vamos pegar o núcleo chamado de micronúcleo e vamos pegar todos os controladores e vamos fechar, né, isso para que você possa ter tudo de um jeito só, um sistema operacional mais completo, tá certo? Então, eu vou pegar isso daqui, ó, vou pegar isso e vou transformar isso num novo sistema operacional. Então, ó, um sistema operacional. Só que agora não é um sistema operacional chamado micronúcleo. Ele pode ser chamado de sistema operacional monolítico. O que significa um sistema operacional monolítico? É aquele que pega todos os controladores, coloca junto com o núcleo principal e fecha entregando uma única coisa. Essa única coisa é chamada de kernel. Então o kernel ele é o conjunto do sistema operacional núcleo mais todos os controladores oferecido a você, tá certo? Ele ainda pode ter um tipo de sistema operacional que não é monolítico, ele pode ser, por exemplo, combinado.
Esse que é combinado, ele faz o seguinte: quando ele te vende, né, quando ele te entrega um núcleo e pergunta quais das opções que você deseja. E aí você vai escolhendo, olha, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Então quando a gente diz que ele é combinado, ele também é um kernel, só que ele é um kernel que ele não vem completo porque ele não sabe que tipo de máquina que você vai usar. Ele não sabe que tipo de serviço que você precisa do computador. Então, para não sobrecarregar o computador, ele não te entrega tudo de uma vez, ele te entrega aquilo que de repente é necessário. Vamos pegar um exemplo, ó. Um sistema operacional monolítico, o Linux. Ou seja, o Linux, ele fez o quê? Ele pegou o núcleo do Unix, aí ele juntou o micronúcleo mais todos os controladores, juntou uma interface e aí colocou lá e entrega para o usuário, tá certo? O Windows, ele também faz isso, tá? O Windows, que é o que a gente está estudando agora, ele permite que quando você vai instalar, se você não escolher, ele vai te entregar o pacotão chamado de monolítico, tá? Mas você pode muito bem, quando você vai fazer a instalação, falar, eu não quero a instalação padrão, eu quero personalizar. E aí você escolhe, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Então você está fazendo um quê? Um combinado, uma personalização da instalação. Aquilo que você não quer não fica no computador, não ocupa espaço de memória, ele não sobrecarrega o seu HD, ele não faz com que o seu computador fique lento. Você tem uma série de benefícios com isso, mas é óbvio, você precisa conhecer um pouquinho mais, tá certo? E aí, sobrou pra gente identificar isso daqui, ó, a chamada interface. E a interface é aquela que vai permitir que eu, usuário, tenha acesso a determinadas informações. Então eu posso, por exemplo, ó, vou mostrar uma interface aqui, que é a interface base do Linux e a interface base do Windows, tá? Que ela fica por trás. Então deixa eu só criar aqui uma telinha aqui para você. E aí eu vou... Você tá vendo uma telinha preta aí, tá? Não se incomoda com isso, porque eu quero mostrar para você. Deixa eu só pegar aqui uma janela. Pronto. Aí, ó. Agora você já está vendo aquilo que eu quero. Então você tem aí, ó, uma opção, né, de chamado interface. Essa interface é uma interface chamada Shell. Então deixa eu só voltar você aqui, né? Ela é uma interface chamada Shell. É uma interface somente de texto, ou seja, tudo que você quer você precisa escrever em forma de comandos, porque foi assim que o desenvolvimento do sistema operacional foi feito, com base em perguntas e respostas. Então, se o desenvolvedor sabe que o usuário tem o hábito de fazer determinadas perguntas, então ele desenvolve a pergunta já pronta no computador e já desenvolve a resposta para você também. E aí, quando você faz exatamente essa pergunta, o computador vai te dar uma resposta. Vamos ver se eu consigo mostrar isso para você, ó. Eu vou clicar aqui e vou digitar uma determinada informação aqui, ó. Então vamos lá, eu vou digitar date, como se eu estivesse perguntando a data para o computador. Aí ele vai falar para mim, ó, a data atual é tal. Não importa se essa data está certa ou errada, que eu não olhei lá no computador para ver. E ainda ele me fala, se não tiver certa, corrige, por favor. Eu não vou alterar, vou deixar do jeito que está. Então, ele volta para aquilo que é chamado de sinal de prontidão. Então, você percebe que esse tipo de sistema, esse tipo de interface, é uma interface de comando único. Ou seja, é um comando por vez. Ele não faz várias coisas ao mesmo tempo. Diferente do Windows, né? No caso do Windows, ele é chamado de multitarefas. Então, o que é um multitarefas? Multitarefas é aquele que eu abro uma janela do Word, uma janela do Excel, uma janela de internet, então eu posso abrir várias tarefas, ele vai trabalhando todas ao mesmo tempo e lá no processador ele vai colocando na ordem de prioridade. Então ele falou, ó, essa aqui agora é prioridade, essa daqui agora é prioridade, e assim ele vai trabalhando, tá certo? Já nesse cenário aqui que a gente está vendo, ele trabalha o quê? De forma individual, então ela é monotarefas, tá certo? Ó, vou pegar aqui outro comando.
time, como se eu estivesse perguntando a hora. Aí ele me responde, a hora atual é tal. Não importa se essa hora está certa ou errada, acredito que não, nem a data nem a hora, para mim não importa isso, tá? Mas ele está mostrando para mim que eu posso solicitar essa informação e que ele me dê essa resposta. Agora eu vou te dar uma informação, ó, vou digitar lá meu nome. Meu nome não é um nome de comando, não é uma pergunta. Então olha o que ele vai me falar, ó. SID não é reconhecido como um comando interno ou externo, um programa operacional, operável ou um arquivo em lotes. Ou seja, ele não reconhecendo aquilo que eu digitei, diferente dos dois primeiros casos, que eram comandos já previstos pelo sistema. No caso de comandos previstos, ele me responde. No caso do que não é previsto, ele fala, desculpa, mas eu não posso responder. Então o computador, ele não é inteligente. O computador, ele só tem pergunta e resposta programada. O que precisa é você saber fazer a pergunta, né, no caso usar o comando correto para que ele possa te dar a resposta. Se você não souber fazer a pergunta, ele vai te falar, olha, desculpa, mas essa variável que você colocou não funciona, então esse comando não existe, coisa desse tipo. Então, na prática, você viu o que? Uma interface. Essa interface é exatamente aquilo que a gente precisa, saber de que maneira que eu vou conversar com o computador. Então, a interface chamada Shell, ela é o modo de texto, é o formato onde você descreve o que você deseja, tá certo? Se você observar, a gente ainda precisa falar sobre isso, né? Ali ele tem, por exemplo, repara que ele tem C, dois pontos, barra invertida, aí ele tem users, barra gerência e um sinalzinho de maior. E logo depois ele tem o chamado cursor piscando, tá? Essa linha até o sinal de maior é chamada de sinal de prontidão, ou como a gente está habituado no Windows, prompt de comandos, tá certo? Esse prompt de comandos, ele é justamente ele que faz a interpretação. Então a interface chamada Shell é a maneira como as informações são mostradas, e essa interpretação, esse interpretador, existem vários interpretadores. Por exemplo, no Linux tem um interpretador chamado Bash, né? E esse Bash é a forma como ele lê os comandos. Não é o mesmo do Windows, não é o mesmo de outros sistemas operacionais. Obviamente você não vai ter nunca que mexer com isso, apenas se você for trabalhar como técnico no futuro, mas talvez não seja o caso nesse momento, tá? Então você precisa de um interpretador. E aí, usando aquela lógica ali do C, dois pontos, barra, né? Vamos colocar aqui, ó. Ele coloca assim, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, consigo, ó. C, dois pontos, barra invertida, users, barra invertida, aí lá ele usou o nome gerência, aí o sinal de maior e o seu cursor está piscando aqui, né? Assim, então ele está dizendo para você o seguinte: o disco onde guarda as informações, né, que no caso o seu HD, ele está sendo representado por essa combinação aqui, ó, uma letra acompanhada de dois pontos. Então eu vou colocar aqui, isso é o HD, tá certo? Então ele está dizendo, o HD é representado por uma letra e acompanhado de dois pontos. Se tivesse A, dois pontos, seria um disco, só que era um disquete. B, dois pontos, um disquete. C, dois pontos, o HD. D, dois pontos, pode ser o leitor de CD ou DVD. E, dois pontos, pode ser, sei lá, o meu pendrive. F, dois pontos, o meu celular conectado no computador. Cada coisa que você conecta que significa armazenamento, ele vai uma letra mais à frente, tá? Mas sempre acompanhada de dois pontos. Essa barra invertida que você está vendo aqui, ó, ela é chamada de raiz, tá? Esse termo raiz significa o quê? Que é a base da estrutura de diretórios que você precisa. Então, quando você vai criando as chamadas pastas, que no Windows é assim que a gente lida, ela vai distribuindo esses diretórios ou essas pastas a partir do chamado diretório raiz. Aí aqui, ó, essa próxima etapa aqui, ó, é uma pasta de usuários. Ou seja, isso prova que o sistema operacional Windows, ele é um sistema chamado multiusuário. Ele é um sistema que permite que você tenha contas de usuário. Como o Linux também é um sistema multiusuário. Então você tem que fazer o quê? Você tem que reconhecer o sistema dessa forma. Quando eu ligo o computador, ele vai à minha conta. No caso do meu computador aqui, você percebeu que no videozinho que eu passei, ele fez o quê? Ele foi direto para minha conta, porque ele não tem uma segunda conta, não tem uma terceira, então eu fiz o quê? Nem me peça senha, só eu que uso. Mas o certo é cada usuário ter a sua conta
conta e cada conta ter uma senha, para um usuário não ter acesso às informações do outro. Deu para você entender? Então, basicamente é isso. E aqui é o nome do usuário. Então, aqui é a pasta de usuários e aqui é o nome do usuário. Então, você tem ali uma chamada estrutura que você precisa acompanhar, tá certo? Para que tudo isso aconteça, lá, agora a gente volta a esse lado de cá, ó. Aqui no setup eu determinei uma pergunta: onde está o sistema operacional? Ali, quando ele fala de boot, vocês viram essa informação ali, ó. Quando você fala de boot, é como se ele estivesse falando: me diz aonde é que está o boot, me diz onde que está o arquivo que eu preciso ler para que eu carregue o núcleo do sistema operacional. O núcleo do sistema operacional, que é o chamado kernel, seja do Windows, seja do Linux. Então, lá no sistema, no setup, estava configurado que era para buscar o sistema operacional no C, ou seja, no HD a partir do raiz. E aí, a partir daí, ele começa a fazer aquilo que a gente chama de boot ou inicialização, tá certo? Só que agora, eu vou só dar uma parada para a gente trocar de bloco, mas no próximo bloco a gente vai falar o seguinte: o HD, quando ele vem de fábrica, ele não vem pronto, eu tenho que preparar ele para que o sistema seja colocado lá. Então eu vou ensinar vocês como é que eu faço para preparar o HD, para colocar o sistema, para que quando o setup responda onde está o sistema operacional, ele faça o carregamento corretamente. Se não for feito isso, é óbvio que você não vai conseguir, tá certo? Mas segura aí que a gente já volta para continuar falando sobre isso, tá bom? Até já!